Olá, galera. A partir de agora a gente está gravando. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E, por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal para dar aquela fortalecida. Show? Bora pro vídeo. Enfim, fizemos essa apresentação e isso, me divulguem. Agora a gente então parte para nossa aula de fato, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai então rever ou repassar as questões da prova. Deixa eu compartilhar aqui, beleza. Vou desabilitar minha câmera, que aí fica só a tela para vocês. E eu vejo também o que está acontecendo. Vocês, então, estão vendo o meu aula, né? Então, o que acontece? Semana passada a gente fez a nossa prova, ok? Como eu disse, algumas questões eu já corrigi, né? A questão discursiva da prova, algumas eu já corrigi, outras eu ainda não corrigi, e eu vou ver se eu termino isso hoje para enviar para vocês, tá bom? Aqui já tem o conteúdo que a gente estaria vendo essa semana. Então, eu vou fazer essa correção, a revisão de conteúdos da prova, tá bom? E depois a gente vai dar início nisso aqui, na aula 7, que é o modelo de identidade de relacionamento. Seria a primeira ideia. Ok? Quem fez as atividades, quanto que eu fiquei de nota? Eu vou estar postando tudo isso depois. Então, se alguém ficou com nota abaixo de 15, eu vou estar entrando em contato com essas pessoas para estarem. Para a gente agendando um momento para fazer a recuperação. A Adson já deixou o seu nome como o primeiro da lista, tá bom? Ainda mais depois daquele comentário que você fez lá mais cedo, né? Se você não está lembrado, este aqui, ó. Espera que eu vou achar. Este comentário aí, ó. Enfim, depois eu vou estar entrando em contato, então, com as pessoas, com os alunos, ok? E também vou estar postando a nota no acadêmico. Vamos, então, fazer aqui a revisão, né, desse conteúdo e depois a gente dá início nessa aula 7 aqui. Vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, galera, pode perguntar, tá bom? O que acontece? O próprio AVA, ele embaralha as questões, né? Ele muda a ordem, ele muda a alternativa, ele faz uma bagunça aqui. Então, eu não sei como que vocês viram, qual a ordem que vocês viram, entendeu? As questões são essas e eu não sei, né, qual foi a ordem. Rapaz, eu vou fazer ela com vocês. Eu não sei se eu posso enviar a tentativa. Não, não. Eu posso. Não sei se funcionaria, né? Capaz de eu não tirar 10, não, mas tudo bem. Eu não saberia responder essa questão aqui, não. Mas, enfim, vamos fazer a revisão dos conteúdos, a recuperação dos conteúdos, para a gente poder estar, né, dando seguimento nas nossas aulas. Ainda bem, né? Ainda bem, Isabela, obrigado. Olha só, na implementação de entidades, certo? Para a conversão do modelo conceito, na conversão do modelo conceitual para o modelo lógico, peraí, aqui, ó, na conversão do modelo conceitual para o modelo lógico, cada entidade é traduzida para uma tabela e cada atributo define como uma coluna da minha tabela, né? Então essa afirmação é, cadê o chat? Isso aqui.
Ah, tem os dois aqui trocando elogios, né? Tudo bem. Mas, enfim, essa afirmação, então, ela se torna verdadeira, certo? Porque quando a gente vai pegar a nossa modelagem, igual eu já mostrei exemplos para vocês, principalmente aqui nessa aula, vamos pegar aqui, ó, abstração de dados ou tipo de atribuições. Eu não lembro exatamente o slide. Pode ser esse exemplo aqui. Eu queria aquela figurinha que é colorida, né? Calma, isso que eu vou te mostrar um negócio. Essa aqui, ó. É porque não dá para vocês verem. Eu vou tirar um print, peraí. Eu vou tirar um print. Ó, no momento é isso aí que está aberto. Ó. Tem menos coisa, né? Tem Chrome. Não, um, dois, três, quatro. Negócio aqui, cinco Chrome. Ah, tem um bocado de coisa aberta aí ainda, né? O mais importante aqui no cantinho. Olha lá, ó. Topzera. Enfim, brincadeira. Vamos dar seguimento aqui. Tá vendo isso aqui? Então, isso aqui é aquele conteúdo que eu estava mostrando ou falando a vocês da. Deixa eu ver o chat. Não, são só 8 gigas. Olha só. Então, voltando à questão lá, se vocês olharem aqui, cada tabela, né, cada entidade é traduzida para uma tabela, que é o que a gente viu, né? As minhas entidades, que são os roxinhos, eles vão virar tabelas. E cada atributo, poxa, cada atributo que são esses verdinhos, né, igual a gente falou, eles vão se tornar colunas, né? A minha tabela, então, vai se chamar aluno e essa tabela vai ter uma, duas, três, quatro colunas, com o nome, a coluna com esse N hashtag USP, deve ser um código, um ID, uma chave para esse atributo, para essa entidade. A minha idade vai ser uma coluna e a minha cidade outra coluna. Então, essa questão se torna verdadeira. Ok? Verdadeiro. Olha só, no que diz respeito à modelagem de dados no desenvolvimento de sistemas de software, um dos modelos descreve a estrutura de um banco de dados, independente de sua classificação. Os objetos, suas características e relacionamentos entre elementos da realidade têm a representação fiel do ambiente observado. Qual que é esse ambiente fiel, ou a representação do ambiente fiel observado? Ambiente observado, mini-mundo. Lembra que a gente vem discutindo, né? E, independente de quaisquer limitações impostas por tecnologias, técnicas de implementação ou dispositivos físicos, né, perdão, independente de quaisquer limitações impostas por tecnologias, né? Seja essas limitações técnicas de implementação ou dispositivos físicos. Então, mediante a esse conceito, qual modelo seria esse? Conceitual? Todo mundo concorda com o Adson?
Hein? Todo mundo concorda com o Adson? Pô, Adson, você tá muito zoeiro hoje, cara. É conceitual, sim. Beleza, Rafael. Isso aí. Então, isso é o conceito. Que vai pegar a modelagem, né, e vai estar trazendo todos os parâmetros, todas os detalhes daquilo que a gente observou, né, do nosso ambiente observado, do nosso mini-mundo. Então a gente vai pegar o mini-mundo, entender o mini-mundo e criar um conceito em cima desse mini-mundo, detalhando, né, em forma de um modelo, todos os itens, né, todos os pontos necessários. Então, modelo conceitual. Beleza? Vamos para a questão 3 aqui para mim, né? Não sei como foi a ordem de vocês. Com relação a dados estruturados, não estruturados, assinale a opção correta. Qual que seria, né, mediante a isso? Ó, dados não estruturados podem ser caracterizados por arquivos, né, tipo textos, imagens, cuja a estrutura não são descritas implicitamente. Peraí, tem um trem... Não. Foi alguém que saiu e voltou para a reunião. Letra B. Por padrão, os documentos XML, né, são estruturados. Por padrão, os dados não estruturados são organizados em blocos semânticos. Letra D. A alta heterogeneidade facilita as consultas a dados não estruturados. Letra E. Os dados não estruturados de um mesmo grupo possuem as mesmas descrições, consequentemente, os mesmos atributos. Então, se a gente tem dados não estruturados, eles não estão da mesma forma. Eles não vão possuir as mesmas descrições, muito menos os mesmos atributos. Então, essa questão já está errada. A alta heterogeneidade. Então, quanto mais diferentes os meus dados são, menos condições eu tenho para poder classificar e conseguir organizar isso. Então, essa questão já também está errada. Eu precisava de que eles fossem homogêneos, né? Que eles seguissem uma mesma estrutura, uma mesma ideia, ok? Por padrão, os dados não estruturados são organizados em blocos semânticos. Não tem uma organização. Eles são não estruturados, eles não seguem nenhuma estrutura, muito menos blocos semânticos. Por padrão, os documentos do tipo XML são estruturados. Não, eles não são estruturados. Eles são semi-estruturados, certo? E os dados não estruturados podem ser caracterizados por arquivos de diversos tipos, textos, imagens, entre outros, cuja estrutura não é descrita implicitamente. Então, a resposta correta é a letra... Letra A. Isso aí, muito bem, galera. Eu sei que vocês pensaram na resposta aí, mesmo que não falar. Então, olha só, a gente vai para essa questão de número 4, né? Que é a figura do sistema de banco de dados. O sistema de banco de dados envolve todos os cenários, né? O hardware, o software que a gente vai estar utilizando, o SGDB que vai fazer a gestão, que é a ponte entre o usuário e a base de dados, o banco de dados em si, que é onde estão armazenados fisicamente os arquivos e os usuários. Então, uma coleção lógica coerente de dados com um significado inerente, uma disposição desordenada dos dados não pode ser referenciada como banco de dados. Faltou um B aqui, ó. Então, quem que é esse? Banco de dados. Certo? Simples. Um conjunto de 4 componentes básicos: dados, software, hardware e usuários. É o sistema de banco de dados.
E, por fim, software construído para facilitar as atividades de definição, construção e manipulação do banco. Lembra? A ponte entre nós e a base de dados, que é o SGDB. Então, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, galera, posta aí no chat ou abre o microfone e fale, tá bom? Questão de número 6. Ou, questão de número 5, né? Assinale a opção que representa o modelo de dados caracterizados por organizar os dados em uma estrutura, tipo árvore, na qual cada registro tem um único pai e classificado em uma ordem específica. Quando a gente estava falando de redes e tudo mais, né, banco orientado a objeto, ele é múltiplo relacional, né? O de redes, ele tem a sua estrutura, né, através de links, mas esses links podem se comunicar com quaisquer outros. O relacional é esse que a gente viu, né, que a gente tem relacionamentos entre entidades. O hierárquico, que seria a opção correta, porque a gente segue uma hierarquia. Um elemento pai pode ter um elemento filho. O elemento filho pode ser pai de outro elemento. Por isso que é aquela estrutura em árvore, né? Eu não sei se está aqui. Cadê? Não, essa aqui é a matéria de depois. Deixa eu pegar aqui. Dados não estruturados. Só para mostrar a vocês, se vocês, né, relembrarem. Não é isso aqui, não. É esse aqui. Isso. Ué? Não tem a fotinha. Deixa eu pegar na aula 2 aqui. Ai, gente. Moiou. Não achei o slide. Ah, tá aqui, perdão. Então, olha só. O hierárquico, né? Ele tem essa hierarquia. Por isso que é uma árvore. A gente chama essa estrutura de árvore, certo? Você tem um elemento, pai, e esses outros elementos que a gente considera como filho herdam deste pai. Consequentemente, este filho vai herdar deste pai, certo? Então você vai construindo como se fosse uma árvore genealógica que a gente faz nas famílias, né? A mesma ideia. Então esse banco de dados é hierárquico. Olha só, considerando os modelos de dados que são mais usados nos SGDBs, né, Sistema de Gerenciador de Banco de Dados, comerciais, né, normalmente os mais implementados, com base na modelagem de dados, aponte qual a alternativa correta. Olha só, considerando, né, os modelos de dados mais utilizados. Está incluído um modelo de dados para definição e de independência de dados, está incluído um modelo de dados esquemático para definir as prioridades do SGDB, está incluído um modelo orientado a objetos para traçar uma rota de análise dos dados em data mine, isso aqui é mineração de dados, né? Está incluso um modelo de dados esquemático para definir estrutura, definir arquitetura, né, de rede, né, no SGDB. Estão incluídos o popular modelo de dados relacional, como bem conhecemos ou bem chamamos, né, de modelo de dados legados, modelos de rede, modelos hierárquicos. Essa questão talvez, né, que é um pouco mais confusa, que vocês possam ter um pouco mais de dificuldade. Mas, enfim, se a gente for eliminando as opções dela, data mining a gente não falou, então tá fora. Arquitetura de rede, a gente não está falando da arquitetura de rede, só que já é externo ao SGDB, então a gente já remove, né? Está incluso um modelo esquemático para definir as prioridades, talvez, né, pensando nessa ideia da modelagem. Está incluso um modelo de dados para definição da independência de dados. Mas essa independência de dados não é um modelo específico. A gente vai
pensando na independência, construir o nosso banco, certo? Então, não existe um modelo de dados, né, para definição da independência. A independência do dado está embutido naquele modelo que a gente vai construir. Então, estão incluídos o modelo de dados relacional, que é aquilo que a gente já vem falando, né? Aqui, o modelo de dados relacional, o modelo de dados de rede e hierárquico, certo? Não foi abordado o objeto relacional aqui. Então, letra E é a resposta correta. Nesse caso aqui, né? Olha só, então vamos para a questão 7. Um modelo de dados utiliza conceitos para representar partes de estrutura de construção, de sua estrutura de construção. Sendo assim, pensando em um banco de dados, é correto afirmar: um relacionamento corresponde a alguma propriedade de interesse que ajuda a descrever uma entidade, como o nome do funcionário e seu salário. Um atributo corresponde a alguma propriedade de interesse que ajuda a descrever uma entidade, como o seu nome, como o nome do funcionário e seu salário. Ok? Uma entidade corresponde a alguma propriedade de interesse que ajuda a descrever uma classe, como o nome do funcionário e seu atributo. Uma instância corresponde a alguma propriedade de interesse que ajuda a descrever uma classe, como o nome do funcionário. E, por fim, um esquema corresponde a alguma propriedade de interesse que ajuda a descrever uma classe, como o nome do funcionário e seu salário. O que vocês acham, galera? O que vocês acham? Alguém arrisca? Vocês responderam isso na prova. Olha só lembrando aqui, ó, vamos pensar nesse cenário aqui. Cadê? Nesse cenário aqui, ó. Entidade. Ah, desculpa, Adson. Só deixa eu mostrar. Entidade. Esses carinhas verdes, os nossos atributos pertencentes a essa entidade. E o meu relacionamento. Então, eu tenho um relacionamento entre aluno e turma, que é a minha matrícula. Ok? Eu tenho, então, o meu aluno, né, com os atributos referentes a ele, e a turma tem seus atributos, enfim. Então, entidade, atributos e relacionamento. Voltando a essa questão, o que vocês acham que é? Se a gente for pensar, olha só, né, a resposta certa é essa aqui. Olha só, um atributo corresponde a alguma propriedade de interesse que ajuda a descrever uma entidade. Então, atributos, entidade. Então, os atributos estão realmente descrevendo a minha entidade. Ok? E um exemplo, né? Nome do funcionário e salário. Nome do funcionário e salário. Aqui a gente tem nome do aluno, idade do aluno, mas poderia, se fosse uma tabela de funcionário, aqui teria nome do funcionário, salário do funcionário, enfim. Então, os atributos são usados para realmente descrever uma entidade. Igual, um relacionamento corresponde a alguma propriedade de interesse que ajuda a descrever uma entidade. Não, o relacionamento ele vai unir duas entidades, né? Que é o laranjinha aqui, amarelo, não sei, né? Qual a cor que vocês conseguem ou que vocês definem para isso aqui. Uma entidade corresponde a alguma propriedade de interesse que ajuda a descrever uma classe. Não, a gente não está trabalhando com classes, certo? A gente está trabalhando com entidades e relacionamentos, que esses carinhas aqui, né? E os atributos, que são os verdinhos. Beleza? Então, a resposta certa é a letra B. Então, número 8. Tendo como base os sistemas de processamento de arquivo, escolha a opção correta. Né? O programa grava os dados em arquivos próprios, assim, os dados podem ser acessados pela linguagem
de origem ou qualquer outra. Não. O sistema de arquivos, a gente tem aquela limitação, lembra? Que os dados são gravados, né, por uma linguagem e só podem ser acessados por essa mesma linguagem. A gente tem essas características aí que acabam travando a portabilidade, né? E restringindo todos os itens, né? Então, assim, eu não, se eu fiz um programa em C, eu tenho que ler esse arquivo usando um programa em C. Eu não consigo ler esse arquivo usando Java. Então, isso aí já desmistifica algumas respostas, tá bom? O programa grava os dados em arquivos, os dados em arquivos próprios e podem ser acessados apenas pela linguagem de origem, beleza. Então, utilizando a linguagem de origem, não é necessário, né, conhecer a estrutura de dados. Sim, é necessário conhecer a estrutura de dados, porque se você gravou de uma forma, você tem que saber a forma como você gravou aquela informação. Então, se você não souber como foi gravada aquela informação, você não tem como acessar ela, porque são dados que não são estruturados, lembra? Por mais que você organiza ele, quando a gente falou aqui nessa questão aqui, ó, definições, essas definições estão relacionadas à estrutura dos dados, como você organizou aquilo, ok? Então, é necessário conhecer tanto a linguagem de origem quanto a estrutura que você criou. Então, a resposta correta é a letra. Os problemas podem ser cessados apenas sobre a origem. Essa aqui, ó, letra D, né? É necessário conhecer a estrutura de dados, né? Que são os registros, né? Como que você formou ou formatou aqueles registros, ok? Questão de número 9, né? Pulga, Gaia, França, falando da questão dos dados. Muita gente, né, acabou errando essa questão por falta de atenção. Talvez leu rápido, né? Olha só. Dado representa a unidade básica da informação, reconhecido apenas como uma valoração de qualquer objeto, certo? Já a informação nada mais é do que o processo de interpretação dos dados associados dentro de um contexto. A interpretação dos dados, em sua grande maioria, é realizada por pessoas, pois apenas as pessoas, né, destreza de transformar grupos de dados em informações que possam ser utilizadas pela sociedade para execução de determinada ação. Por fim, a informação é a forma mais completa do processo. A informação não é a forma mais completa do processo, é o conhecimento, né, segundo essa ideia que a gente tem visto. A junção de várias informações vai me trazer o conhecimento. Então, o conhecimento é a minha forma mais, né, mais completa. E hoje a gente entende também, né, que apenas as pessoas têm a destreza, né? Faltou um tem aqui, mas as pessoas têm a capacidade de transformar esses grupos de dados em informações. Não. A gente entende também que hoje em dia as máquinas nos geram informações. Elas têm vários dados que são processados e elas nos resultam em informações. Okay? Então, essa afirmativa se torna falsa, né, nesses erros que estão tendo aí para si. Beleza? Por fim, essa última questão, né, explique o que é independência de dados, bem como seus tipos de independência. A gente tem dois tipos, né, a gente tem independência, então, que existe a dependência lógica e a dependência física, certo? Então, o que seria independência? Independência é aquela capacidade, né, que você consegue desenvolver a sua solução a ponto de que, quando você alterar algum nível, né, os esquemas, o modelo de algum nível, ele não impacte no outro. Então, você consegue alterar
um nível mais baixo, sem que os níveis acima sofram qualquer alteração. Isso, então, é uma forma que você facilita a manutenção do seu sistema, porque você melhora o seu banco, você tem uma dinamicidade melhor no seu banco, sem impactar, de fato, na, no sua base, no seu sistema. Então, você consegue atualizar o seu banco, ou dar manutenção, ou melhorar o seu banco, sem ter que mexer nas camadas acima, igual aplicação e outras mais. Então, a gente tem dependência física e dependência lógica, né? A independência física é modificar o esquema físico sem precisar reescrever os programas, o nosso software, ok? E a independência lógica é modificar o esquema conceitual, né, sem ter a necessidade de também reescrever qualquer programas, aplicativos necessários, muito menos mexer na estrutura física, ok? Então, é como se fosse uma escadinha, né? A dependência de dados é aquilo que eu vou conseguir trabalhar de forma independente sem ter que modificar quem está acima ou um nível acima. Beleza? A questão de número 11 foi só uma forma da gente ter uma descontração, tá bom? O intuito dessa questão era realmente quebrar o gelo, vamos dizer assim, e, sabe, tirar essa ideia de algo massivo, sabe? Meu intuito foi esse, em colocar uma questão desse tipo, né? Porque, querendo ou não, está sendo novo para todos, todo mundo está se moldando a um novo tipo de ensino híbrido, todo mundo está sendo, não é imposto, mas a gente está vendo, está tentando estratégias diferentes do habitual, né, do nosso dia a dia, para fazer prova, para fazer atividade, para estudar. Então, eu coloquei isso aí mais para quebrar essa tensão, né, que todo esse processo está gerando, e para vocês, né, estarem descontraindo, rindo um pouco. Não sei se vocês, como que foi a reação de vocês. Já li algumas questões e foi interessante as respostas que vocês atribuíram, mesmo que não valia ponto, né, essa questão, vocês deram respostas bastante criativas. E eu acho que é interessante, porque isso aí mostra que, mesmo nesse momento, a gente não pode perder a essência, certo? E é bom a gente sempre ter em mente que, mesmo que está sendo difícil esse processo, a gente está rompendo, a gente está vencendo. Então, eu agradeço pela participação nessa questão de vocês, né? Ainda não li todas, mas as que eu li eu tenho gostado. Alguns comentários eu estou fazendo comentários aleatórios, né? Pessoas que já receberam algum comentário aí, bem aleatório mesmo, mas, enfim, o objetivo foi realmente quebrar o gelo, certo? Então, não existe uma resposta correta para essa questão. O... Eu recebi um comentário, mas queria mesmo. Ah, mas você errou a questão lá em cima, Adson. Não tem como você receber 10. Né? Então, não vou fechar essa questão. Existe falas que ele consegue, outras não, enfim. Isso é complexo, né? Segundo a Isabelle, é tudo questão de roteiro, e eu concordo com ela, né? E, enfim, foi só mesmo para a gente poder quebrar o gelo e rir um pouco, né? Eu garanto que alguns de vocês riram bastante na hora de responder essa questão e riram bastante também nos comentários. Mas isso tudo era uma forma da gente estar, né, quebrando essa tensão aí desse momento de pandemia. Uma vez eu fiz uma questão muito engraçada para a prova de empreendedorismo, né? Eu questionei o aluno: se a vida lhe der um limão, o que você faz?
Assim, as respostas foram as melhores, mas é, coloco na, tá vendo? Tudo é perspectiva, mas enfim, são questões que você vai fazendo para quebrar o gelo e tudo mais. Eu ri porque, pô, sacanagem, Isabela. Então você colou na prova, né? Bom saber disso. Enfim, são 10 horas. O seu namorado faz ele. Ah, não, peraí. Ele nem estuda no IF, isso que eu ia perguntar. Mas não tem problema não, é cola. Isso eu não admito, não. Tá vendo como que a gente coloca algumas questões, a gente vai vendo quem colou na prova? Eu acho que foi não sei se foi o Rafael que escreveu uma dissertação quase ali na resposta. E foi o Rafael. Então, a resposta do Rafael foi muito top, né? Eu nem consegui responder ela ainda. Mas eu acredito que, mediante aquela riqueza de detalhes, ele pesquisou em alguma fonte. Então, isso é uma cola. Perdeu, né? Então, assim, a gente vai descobrindo alguns vacilos aí, tá bom? Brincadeira, tá? Isso aí é brincadeira, tá, Rafael? Isabela, Isabela ou Isabela? Isabela, brincadeira também, tá bom? Só para descontrair um pouquinho. É... Ah, é tipo, entendi, Vitor Hugo, é tipo Chuck Norris, né? O Chuck Norris não tem medo da cobra, a cobra tem medo do Chuck Norris. É mais ou menos o Chuck Norris do IFES. Aí, Rafael, bom apelido pra você colocar lá naquele Discord, hein? Chuck Norris. Chuck Sequin, né? Ó, top. É... Rapaz, é engraçado, tem um. Eu acho que é Mercenários que ele participa, né? Já que você falou isso aí. Tipo assim, uma reunião, né, para se juntar os mercenários, né? E tá lá o Stallone, né? Stallone. É. Aí ele pergunta, né? O cara falando assim, aí o Chuck Norris chega. Uma vez eu fui mordido por uma cobra, muito venenosa. Aí todo mundo assim olhando, né? Aí ele falou: depois de 5 dias agonizando, a cobra morreu. E aí os caras, caramba, o cara é brabo mesmo. Então, enfim, tenso. O que a Isabela tá falando ali, gente? Ah, é conflito entre Adson e Isabela. Não vou entrar em detalhes, senão daqui a pouco todo mundo apanha. Enfim, galera, vamos então aproveitar. Alguém ficou com alguma dúvida aqui nessa questão? Eu estou vendo, Vitor Hugo, esse amor existente, uma atmosfera tão bonita, uma troca de elogios, né? Eu estou vendo isso aí também, Isabela. É um ódio com amor que é comovente. O... Vamos resolver isso no Brawlhalla depois. Todo mundo vai ficar assistindo os dois se batendo. Mas enfim, depois a gente resolve esse conflito.
de ideias aí, tá bom? Olha só, vamos começar então a entender um pouquinho agora já o conteúdo do segundo bimestre. Se alguém ficou com alguma dúvida nessa questão da prova, pode entrar no privado e me mandar mensagem. Algumas coisas eu perdi, porque meu celular queimou, certo? Queimou não, simplesmente parou, não liga mais, né? E muitas coisas que estavam lá eu perdi, então informação de grupo. A parte mais triste é que eu perdi as minhas figurinhas. Então, acabou aquele emaranhado de figurinhas que eu tinha para poder mandar para vocês. Você vai ouvir um aleluia de novo na hora que você ver a sua nota, Adson. Fique tranquilo. É... O Nicolas falou, né, que eu consertei a bitoneira, consegue consertar o celular. Realmente, né, só que o celular é um pouco mais crítico, porque eu tenho garantia dele, então eu não vou abrir ele nem tentar consertar para não perder a garantia, né? Mas eu já entrei em contato com a empresa, com a Motorola, né? Que é a fabricante. Já dei entrada no processo, eles já geraram um documento para mim aqui. Eu tenho que ir lá agora, depois da aula, eu vou lá no correio, vou postar esse telefone para os caras e tô torcendo para eles me mandarem outro, né? Tô torcendo para eles me mandarem outro. Falar, esse aí tá queimado e me mandar um novo. Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando em todos os dados que tem ali que eu vou perder. Mas na vida nem tudo são flores, certo? Só queria mostrar o Moto E17. Olha só, bicho, os caras estão viajando ali. Eu não lembro, né? Já que o Nicolas sacaneou, eu mostrei a foto lá, os caras não estavam acreditando em mim, né? Que eu tinha consertado a bitoneira. E assim, eu mostrei, provei para eles, né? Eu postei lá, só antes da gente iniciar. Cadê? Se eu achar aqui rapidinho, eu mostro para vocês também. Tem minhas bagunças. Né? Já que os invejosos vão dizer que é Photoshop, mas aí tá a prova de que realmente, né, vocês estão vendo minha tela, não estão? Então, olha lá. Aí, ó. Autos serviços executados. Ó. Opa, não é esse aqui não. Isso aqui é outra coisa. Só tem essas duas fotos, né? Para provar que realmente, pô, eu consertei o negócio. Enfim, o problema estava nesse bichinho aqui, ó. Era um rolamento que tinha estourado e foi um saco. Tudo bem. Tirando a bitoneira, né? Mas voltando à nossa aula. Não, cara, o problema é que meu celular não tinha câmera frontal. Eu não tinha como fazer um selfie, sabe? Eu tava na época. Essa época tinha apenas comprado um telefone que era colorido, sabe? Enfim. Tô zoando, rapaz. Eu ficar tirando. Tava tudo cheio de graxa, cheio de pó de cimento, graxa, tudo misturado, porque aquilo tava um caos. Mas era algo concreto, realmente. Era algo, era algo concreto que estava lá sendo mexido, né? Claro, voltou a funcionar, tá funcionando. Meu pai usa ela até hoje. Depois eu ia falar que ia tirar uma foto, mas com o meu telefone super mega na última geração que eu estou usando aqui, vai ser difícil tirar uma foto boa. Mas ela tá ali funcionando. Depois eu tiro a foto e posto. Vai sair uma borra amarela no meio de uma imagem que é a bitoneira. Acreditem em mim.
Mas, vamos lá. Então, dando seguimento, né, aos conteúdos que a gente tem programado segundo o nosso plano de ensino, a gente estaria, então, iniciando com essa matéria aqui, o segundo bimestre, tá bom? Então, as 10 pontos que foi fechado, né? Não sei porque está mostrando estranho aqui ainda, porque eu não atualizei a página. Os 10 pontos, né, que foram atribuídos ao trabalho, a prova e esses caras aqui, valendo 2 pontos, e aquelas outras atividades que vocês me enviaram valendo os outros 5 pontos. Então, 10, 10 e 5, e as atividades que vocês mandaram, né? Cadê? Tem aqui, ó. Vocês. Não, vocês mandaram no e-mail. Vocês mandaram no e-mail, tá bom? Não sei se vocês têm lembrança, mas vocês mandaram no e-mail. Aí está registrado já lá as notas. Que bom. Se você perdeu esse aqui, você perdeu 10. Se você perdeu outro, você só perdeu 2. Mas, enfim. Quem então ficar com a média abaixo de 15, assim que eu fechar as notas, eu vou estar entrando em contato para a gente estar gesticulando uma recuperação para a nota, tá bom? E um momento externo a nossa aula, porque né, a gente tem essa questão de você ter um contraturno, vamos dizer assim. Mas, já que a gente está na web, um dia à tarde a gente senta e monta e faz a aula. Perdão, faz a prova, tá bom? Não necessariamente no nosso dia de aula. Dando seguimento aqui, então, iniciando o conteúdo do segundo bimestre, a gente começa agora a detalhar, né, um pouco mais a questão, né, do conceitos básicos do modelo entidade relacional. Então, agora a gente começa, de fato, na parte de modelagem, certo? Então, para a gente começar a entender, para a gente não se alongar muito, que é 9, 20, 9, 10, 11, 10 e 40. A gente não vai chegar até lá, mas só para a gente dar um panorama inicial sobre isso aqui. Na próxima aula a gente volta nisso e dá seguimento. Olha só, o MER é aquele. Deixa eu fechar essa prova aqui. O MER é esse cara aqui que a gente já vem debatendo há alguns tempos. Espera aí. Cadê? Isso aqui, ó. Modelo, entidade e relacionamento. Esse é o MER. Né? Que é a ideia, é o conceito, a modelagem em si, a gente vai ver que existe o MER e o DER. Existe a modelagem, né, conceitual, depois a modelagem lógica, e depois a implementação física. São os modelos, né? Aqui, ó, tem aqui nessa figura. Não lembrava que estava aqui ou estava no outro material. Mas está vendo? A gente tem o mini-mundo, que é o cenário que a gente vai estar trabalhando. Lembra da questão da prova? O ambiente que a gente está observando, certo? Então, a gente tem, com base no minimundo, a gente vai fazer um levantamento de requisitos. Então, a gente vai analisar o que se precisa, o que vai se tornar entidade, né? Quem são as minhas entidades, quais são os relacionamentos. Então, tudo isso a gente faz aqui no nosso modelo conceitual. Depois disso, a gente vai, nossa análise de requisitos. Depois disso, a gente vai, então, partir para o nosso modelo conceitual, né? Que aí a gente vai montar o conceito do nosso modelo. Depois a gente vai fazer o mapeamento desse modelo, né? Que aí seria que a gente vai evoluir esse cara para um modelo lógico, certo? Que a gente vai fazer esse mapeamento do modelo conceitual para um esquema lógico. E a partir do momento que a gente tiver esse modelo lógico, a gente vai estar fazendo a implementação física. Bom, não é possível, o telefone está tocando. Não vou atender, não. Aí o que acontece? Então, o MER é um modelo de dados conceitual de alto nível, ou seja, os seus conceitos foram projetados para serem compatíveis a usuários, destacando detalhes como os dados armazenados. Então, eu sei que candidato eu vou armazenar o meu nome. Pronto. Eu sei que a minha companhia vai ter nome também registrado.
certo? Então, eu sei que a minha entrevista tem que ter data, o departamento, certo? Então, são pontos que a gente vai é, deixando em alto nível de forma que o usuário compreenda aquele cenário. Então, atualmente, o MER é usado principalmente durante o processo de projeto, né, da base de dados. Existem expectativas para que uma classe de SGDB baseado, né, diretamente no MER seja disponível. Olha só, então, a gente pega o minimundo, levanta os requisitos, faz o processo conceitual, ou o projeto conceitual, né? A gente faz um processo de construção desse modelo, desse conceito, e depois a gente desenvolve, então, o nosso modelo lógico. Eu vou dar um exemplo para vocês, que olha só. Aqui a gente tem um modelo conceitual, certo? Então, esse modelo conceitual é um modelo que a gente vai estar criando como o primeiro ponto do nosso conceito, né? Sempre respeitando cardinalidade e tudo mais. A partir do momento que a gente tem o nosso modelo conceitual realizado, a gente vai poder fazer o nosso modelo lógico. Deixa eu dar um exemplo de um modelo lógico. Vocês conseguem ver minha tela? Conseguem, né? Isso é um modelo lógico. Tá vendo aqui? Tá vendo essa tabelinha? Isso aqui, ou esse quadro, né, não é uma tabela, esse cartãozinho aqui, e, ó, tá vendo? Isso aqui é uma entidade. Tá vendo os... Vamos pegar... Eu vou aquela outra foto que tem várias... Aqui, ó. Tá vendo? Então, cada roxinho desse se torna um quadro desse. Ó, aqui, aqui, tá bom? Aí a gente vai entender depois que, mediante a minha cardinalidade, que é essas letrinhas aqui, ó, a gente vai entender isso com mais calma daqui a pouco, é uma relação N para N. Nessa relação, a minha forma de estruturação do meu banco, do meu modelo conceitual é essa. Ó. Eu tenho um aluno e matrícula. Então, um aluno pode fazer... perdão, eu tenho entidade aluno e tenho entidade turma. Certo? Então, eu posso fazer o quê? O meu aluno, ele pode se matricular em várias turmas, certo? E uma turma pode ter vários alunos matriculados. Então, eu tenho uma relação de muitos para muitos. Quando isso acontece, é o que está descrito aqui, ó, eu tenho um relacionamento muitos para muitos. Então, aquele relacionamento aqui, matrícula, vira uma nova entidade. Tá vendo? Então, tudo isso são regras que a gente vai estar discutindo. Isso aqui, esse carinha do meio aqui, que vocês vão ver que tem o verdinho que vai um para cá e um verdinho que vai para cá, né? Ele nada mais é do que um relacionamento N para N, né? Então, isso a gente vai aprender, fiquem tranquilos. Então, as minhas entidades, que são os roxinhos, são esses cartões aqui, né? Esses. Os amarelos, alguns deles, não todos, se tornam esses carinhas aqui, ó, igual esse caso, né? Esse caso é um daquele amarelinho, esse caso é outro daquele amarelinho. Alguns casos a gente vai ver que não é assim que funciona, ele não se torna isso, ele vai estar embutido aqui mesmo. Tá vendo aqui, ó? Reparem que na hora que eu passo o mouse aqui, ficou verdinho. Tá vendo? Um item, o segundo item desse cara aqui ficou verdinho com o primeiro item. Então eu tenho um relacionamento um para muitos. Então, um amarelinho desse, esse tracinho aqui se tornou um amarelinho desse aqui, dependendo da cardinalidade, igual aqui, né? 1 para N. Mas tudo isso a gente vai ver com calma. E cada verdinho desse se torna, né, um item aqui nesse modelo. Cada nomezinho desse aqui, certo? É um atributo que está sendo criado por meio desses caras aqui. Enfim, eu vou então pegar o meu minimundo, vou montar o meu conceito, vou definir o modelo lógico para ele e depois eu vou implementar isso aí. Aí, essa implementação já vai ficar para o próximo ano, quando vocês estiverem fazendo o banco, que vocês vão pegar e escrever os códigos SQL. Ok? Então,
Conceito de modelo, entidade, relacionamento, né? Modelo, entidade, relacionamento, MER. Olha só, o objetivo básico que o MER representa uma entidade, né? Uma entidade é algo do mundo real que possui uma existência independente. Aluno, turma, disciplina, são entidades no nosso mundo que existem, né? É independente. Uma entidade pode ser um objeto, né, como uma existência física, uma pessoa, um carro, um empregado. É esse exemplo que eu acabei de citar aqui das figurinhas, das entidades. Ou uma companhia, um trabalho, um curso universitário. Enfim, são essas representações, ok, de itens do nosso mundo real. Então, no minimundo, a padaria é o meu cenário. Então, dentro da padaria eu vou ter vendas, eu vou ter funcionários, eu vou ter horário de funcionamento, eu vou ter uma série de outros elementos, certo? Então, dentro do cenário da padaria, eu vou ter várias entidades que vão representar funcionários, produtos, estoque, vamos dizer assim, contas. Então, cada representatividade do meu mundo real, eu vou fazer aqui, transformá-las em atributos para a gente poder criar o nosso modelo. Certo? Depois eu vou estar passando para vocês um exemplo de mini-mundo inicial, ok? No final dessa aula. E eu gostaria que vocês tentassem, como tarefa, listar. Essa é uma entidade. O que seria entidades, o que seria relacionamento? Eu vou explicar depois. Só deixa eu terminar essa primeira parte aqui, que eu posto lá a atividade. Cada entidade tem propriedades particulares chamadas de atributos, né? Cada entidade tem os seus atributos. Então, o nome desse cara aqui pertence a aluno, certo? Esse nome pertence a professor. Não tem nada a ver este nome com este nome. Os atributos pertencem a uma entidade, tá bom? Que descreve, por exemplo, uma entidade empregado pode ser descrita por nome, tal. A entidade aluno pode ser descrita por nome, matrícula, idade, cidade. A entidade professor, código do funcionário, nome, grau de formação, idade. Certo? Então, isso são as entidades e os seus atributos. Uma entidade em particular terá o valor para cada um dos seus atributos. Então, ao registrar um item na tabela aluno, eu tenho que falar qual que é o código desse aluno, qual que é o nome desse aluno, qual que é a idade e a cidade que esse aluno reside. Então, são os valores que eu vou atribuir à minha entidade. Então, os atributos são as minhas colunas, onde que eu vou armazenar valores, ok? Os valores de atributos descrevem cada entidade e ocupam a maior parte dos dados armazenados na base, porque os dados vão estar distribuídos de acordo com esses atributos. Então, se vocês nunca viram, deixa eu pegar aqui, né, voltar aqui a esse modelo. Né? Isso aqui é o meu modelo lógico. Um banco de dados, tá vendo isso aqui? Isso é um banco de dados. Na verdade, esse é o SGDB, né? Que vocês estão vendo. Esse SGDB da MySQL, que eu estou usando, eu estou representando e acessando os dados. Olha só, isso é um banco de dados. Tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui são os dados armazenados nesse carinha aqui, ó. Beleza? Que é um processo de ligação entre as minhas entidades. Vamos pegar aqui, ó, cartões, né? É esse cara aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, essa entidade cartões virou uma tabela no meu banco com algumas informações, certo? Então, eu tenho as minhas informações. Vamos pegar aqui categorias, né? Categoria é uma outra entidade que tem no meu banco. Então, categorias. Reparem que eu tenho informações, certo? Nessa tabela. Cada coluna dessa é um atributo, certo? Cada coluna dessa é um atributo desse aqui da entidade, nesse caso aqui, cartões, categorias, tá bom? Então, você vai relacionando. Por que é objeto banco de dados relacional? Por quê?
Esse cara aqui, que é a minha categoria, está se relacionando com o cartão, certo? Ó, eu estou criando um relacionamento entre essa entidade e essa entidade, certo? Olha como ficou verdinho. Estou criando um relacionamento. Então, cada atributo, né, que são os verdinhos, pertencentes a uma entidade, vão compor o meu banco de dados, porque as informações vão estar relacionadas aos atributos de uma entidade. É o que está descrito aqui nesse último parágrafo. Certo? Então, olha só, eu tenho um exemplo. Uma entidade. Entidade 1, por exemplo. A entidade 1 vai ter nome, vai ter endereço, vai ter data de nascimento e vai ter telefone residencial. Então, qual que é o valor para entidade, né? Dentro da entidade E1, eu tenho um registro. Um registro. Esse registro é com que a gente vai falar que é uma linha, que é esse cara aqui, ó. Um registro, tá vendo? Um registro. Vamos pegar esse aqui que está mais preenchido. Eu tenho um registro, tá vendo? Então, é a mesma coisa que está ali, ó. Aqui eu tenho, ó. Aqui vocês vão conseguir ver melhor. Olha só, eu tenho nome, ó. Mesma coisa. Nome, endereço, data de nascimento, telefone. Ó. É como se fosse aqui, ó. ID, nome, grupo e tal, certo? Então, esses registros aqui pertencem à minha entidade. Ó, o atributo nome tem o valor João da Silva. O atributo endereço, Rua Goiás, né? Data de nascimento, 31/7, e o telefone residencial, né? Esse número aí. Então, outra entidade, eu tenho o nome, sede e presidente. Então, né, eu tenho o nome, a sede, onde que está. Isso aqui é uma entidade, isso aqui é outra entidade. Provavelmente isso aqui é um cadastro de pessoa, e nome, sede e presidente, isso aqui deve ser alguma instituição, né? Não dá para definir porque não só tem um E1 aqui, não dá para entender. Então, uma companhia, né? Enfim, eu tenho uma entidade companhia e uma entidade empregado. Isso aqui é um C, perdão. Aqui é um E, aqui é um C. Aqui tem algum detalhamento, não. Aqui é o detalhamento desses itens aqui em cima, certo? Vamos pensar então em alguns exemplos. Ó. Alguns atributos podem ser divididos em subpares, ou subpartes, perdão. E essas partes vão ser subatributos. Vamos pensar nessa ideia. Com significados independentes. Por exemplo, um endereço, olha só, tá vendo? Eu tenho um endereço. Só que olha quanta informação eu tenho no endereço. Não poderia separar o endereço em outra tabela, em outra entidade, né? Como assim, professor? Vamos pegar aqui de novo como exemplo. Olha só, eu tenho um endereço, ó, uma entidade só para endereço, todo separado. Certo? Em vez de colocar tudo aqui, rua, tal, ou deixar um campo único para o cara digitar, eu crio uma entidade só para endereço, porque qual que é a vantagem disso? Lá na frente eu consigo filtrar quem mora em tal cidade, quem mora em tal bairro, quem mora em tal rua, certo? Então tudo isso a gente consegue acabar filtrando, certo? Então, a gente pode dividir endereço, por exemplo, em uma subentidade, certo? Contendo esses caras. Então, a gente pegaria o endereço, né? E dividiria o endereço em uma nova estrutura. Eu tenho o endereço da rua, cidade, estado e CEP. Ainda o endereço da rua, eu posso desmembrar ele em nome da rua, número e apartamento, né? Se houver número de apartamento. Só que eu poderia ter um outro tributo aqui, definir isso como logradouro e tipo logradouro. Rua, avenida, estrada, todas aquelas opções, né, de tipo de logradouro e o nome específico. Então, tá vendo como que você vai separando isso? Isso, depois você vai relacionando entidades com entidades e vai gerando você vai gerando novos relacionamentos e com esses relacionamentos você vai construindo algumas informações. Né? Tipo de entidade, igual aqui, ó. Uma base, né, de dados irá conter normalmente grupos de entidades que são similares.
Uma companhia com centenas de empregados pode querer agrupar informações referentes aos empregados. Estas entidades, né, empregados no caso, compartilham os mesmos atributos, mas cada entidade terá seus próprios valores. Então, é como se a gente conseguisse fazer alguns agrupamentos de informações. A gente é como se fosse genérico, né? Valores genéricos que a gente vai juntando e montando essa parte como que fala, gente? Fugiu a palavra. A gente pega o que é comum e generaliza. Em vez do meu empregado ter nome, idade, salário, nome da companhia, sede e presidente, o nome da minha companhia, a sede, o presidente, não vai ser comum para todo mundo? Então, o que eu faço? Eu pego esse cara aqui, separo ele e coloco. Um exemplo prático, né, já que a gente está mostrando um exemplo. Olha só, eu tenho um cartão e eu tenho a categoria do meu cartão. Tá vendo aqui que a minha categoria, vamos dizer, programador, certo? Eu preciso falar que esse cartão aqui, tá, que o Renato, e tem um campo aqui para digitar programador? Posso, mas já pensou se vai ter 1000 pessoas sendo programadores? Aí, se eu escrever programador assim, é uma informação. Se eu escrever programador assim, é outra informação. Se eu escrever assim, é outra. Não. Se eu escrever assim, já é outra. Então, tudo isso são diferenças, porque você está escrevendo de forma diferente. Né? Então, já que várias pessoas vão se comportar dessa forma, professor, várias pessoas serão professores, eu generalizo isso, separo e crio uma categoria específica. Então, agora eu tenho uma categoria programador. Você é programador? Sou. Então, você é um. Você é professor? Então, você é o 3. Né? Supondo que tivesse o item 3 aqui, professor, né? Certo? Então, você vai gerando esses relacionamentos e categorizando. Por isso que aqui, então, a gente tem essas entidades, tá bom? Você vai desmembrando elas, porque senão acontece um problema da seguinte forma. Você tem... tá aqui. Deixa eu mostrar um problema para vocês. Um banco de dados, né, na sua normalidade, ele não pode crescer para cá. Ele nunca deve crescer para cá. Vocês têm que construir as tabelas e as entidades de modo que elas fiquem bem enxutas em questão de coluna e cresçam em números de registro. Se vocês pegarem aqui um exemplo, olha isso aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, beleza. De boa, né? Mas olha isso aqui. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Olha que coisa. Tá vendo quanta coisa? Então isso acaba sendo mais pesado para você pesquisar ou para você. Isso aqui era para ter sido separado, desmembrado, e algumas coisas que estão aqui, né, terem sido. Olha só, tá vendo? Eu tenho endereço aqui dentro. Ó. Então, eu não precisava ter o endereço aqui dentro. Eu poderia ter separado isso em outra. Reduziria a quantidade de colunas, consequentemente, o tempo de busca da minha informação. Então, tudo isso são coisas que vocês têm que pensar na hora de modelar a base, porque isso tudo vai, se a modelagem não for feita muito bem detalhadinha, você perde desempenho. Então, é realmente pensar, né, em como você organiza aquele cenário. Ok? Então, olha só, vou encerrar a aula, ficou até um pouco mais extensa, né, do que eu imaginava, como a gente está dentro do prazo. Eu vou colocar aqui uma atividade, um mini-mundo. Deixa eu pegar aqui um exemplo de mini-mundo para vocês verem o que é um mini-mundo. Eu não sei se eu já mostrei isso para vocês, mas eu vou estar mostrando novamente, só um instante. Mini-mundo. Só deixa eu pegar aqui o mini-mundo como exemplo, tá bom? Aqui. Eu já vou criar aqui, que aí eu já vou colar para vocês verem.
Olha só, eu vou criar como uma tarefa, tá bom? A atividade de vocês vai ser bem simples. Olha só. Eu tenho, então, olha só. Faço um modelo de dados para uma companhia de treinamento baseada no que o seu gerente falou. Então, qual que é o minimundo? O que o gerente falou, né? Aqui não tem mais isso. Aqui. Oxe. Então, olha só, eu sou o gerente de uma companhia de treinamentos que ofereço cursos de caráter técnico. Lecionamos vários cursos. Então, curso vai ser uma entidade. Então, o que eu quero que vocês façam nessa atividade? Vou colocar aqui meu primeiro minuto. Tem gente que escreve separado, juntos. Vou deixar separado, se vir. Né? E vou postar aqui para envio de arquivo, exibição, descrição, texto online. Não precisa enviar arquivo nenhum nesse primeiro momento. O que eu quero que vocês façam? Deixa eu mostrar aqui já como que seria a resposta. Então vocês vão entrar, vão ler. Deixa eu responder. Eu não consigo responder. Poxa, sacanagem. Mas enfim, na hora que eu entrar aqui para responder, eu vou ler o texto, vai ter aquele campinho para mim digitar a informação, né? Eu vou colocar um combozinho escrito entidades, né? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu criar uma tarefa para mostrar como que seria. Porque o meu perfil é diferente do de vocês. Né? Vai ter um exemplo, vai ter o textinho lá, então vocês vão ter ali e vão colocar entidades. 2 pontos. Quais as entidades você acha que vai ter nessa... eu falei que cursos são uma entidade. Essa vai ter mais tal entidade, mais tal entidade. Enfim, vocês vão listar as entidades que vocês julgam existir nesse mini mundo e depois vocês vão falar, cursos, entre parênteses aqui, ó, vai ter o quê? Nome do curso, duração, que são o quê? Os atributos. Cadê? Aqui, tá vendo? Então, você vai listar as entidades e os atributos de cada entidade. Para mim, aqui. Então, você coloca a entidade, depois, entre parênteses na frente, você coloca os atributos de cada entidade. Ok? Então, vocês façam isso e enviem. Que aí a gente já vai moldando, tá bom? Vocês entenderam a atividade, a dinâmica? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Se tiverem dúvida, postem lá no grupo que a gente vai respondendo, tá bom? E então, essa fica a atividade. A gente continua então esse material na próxima aula. A gente corrige a atividade juntos. E até semana que vem. Fiquem com Deus, se cuidem. E nós vamos vencer no final de tudo. Ok? Sucesso, boa semana. Fiquem com Deus.